As pernas estão presas. O Senhor está dizendo para você, os teus lábios estão abertos para você poder adorar. Ainda a solução para a tua vida. A intenção de Paulo e Silas, mesmo preso, não foi de se deixar amoldaçar diante da influência negativa que eles tiveram, mas todavia adoraram e tiveram a convicção que ao seu tempo Deus os libertaria. Você pode estar na mesma prova, na mesma luta, mas a sua fé em Deus fará que o terremoto aconteça, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. O milagre vai acontecer. Você vai andar sobre as águas, Jesus te sustentará. Você vai passar por cima, viverá o extraordinário, para o nome do Senhor ser glorificado em sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, já é um versículo muito conhecido, muito pregado, mas Deus tem uma palavra para você nessa noite. Atos dos Apóstolos, poderia também ser chamado Atos do Espírito Santo, né? Capítulo 16, versículo 30. Amados, quem encontrou, diga encontrei. Não, lá de frente. Mas vem pra cá. Mas fique aqui, mas fique comigo aqui. Viu? O texto diz: então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, então logo foi batizado ele e todos os seus. Pai, esta é a tua palavra, fala com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus, nós te agradecemos e todos que creem comigo selam dizendo: amém. Meus amados, por favor, olhe para cá, toda atenção agora é pouca. Estamos tratando de um tema que fala acerca da família. E se fôssemos intitular essa mensagem, falaríamos: o que Jesus faz em favor de uma família. Você pode dizer comigo? O que Jesus faz em favor de uma família? Jesus move os céus e a terra para salvar uma família. E você vai acompanhar isto comigo através desta narrativa que será realizada aqui nesta noite por meio da palavra de Deus, a qual o Senhor colocou nos meus lábios para dividir com vocês. Paulo e Silas estavam em viagem missionária. E a Bíblia é categórica em dizer que o Espírito Santo desviara a Paulo a seguir a um determinado caminho. O texto, no capítulo 15 para o 16, diz que o Espírito de Deus incentivou a Paulo de tal forma a dizer para ele: passa a Macedônia e vai uma região chamada Troade. E o texto é claro em dizer que Paulo desvia de um projeto que ele mais Silas tinham como propósito. Olhe para cá, porque tem revelação de Deus para você. Eles estavam indo para um caminho, mas o Espírito de Deus os moveu para ir a outro caminho. E aí eu já posso aplicar e dizer para você que existem situações que Deus, Ele faz com que você até pense em tomar uma decisão, mas quando você toma a iniciativa,
ele começa a te dizer que você deve ir para outro caminho. E vocês podem estar se perguntando por quê? Porque Deus, quando Ele tem o conhecimento de que você o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, Ele começa a te inspirar, Ele começa a te revelar, Ele começa a te inspirar, Ele começa a te encher, Ele começa a te envolver e começa então a dizer para você aquilo que Jesus havia nos ensinado por meio do Evangelho. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, e não sabe para onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. E nesta noite eu já quero profetizar e vaticinar para a tua vida: deixa-se ser moldado pelo Espírito de Deus, pois Ele te conduz, Ele te guia e Ele tem controle da sua vida. Olhe para cá. Estamos falando de um culto de família. E como família precisamos compreender que Deus a ama. E a família é uma instituição divina. Desde o Gênesis aprendemos a relação entre Adão e Eva. O pecado que entrara e a culminância e consequência do pecado. Olhe para cá, por favor. Primeiro, fratricídio, ou seja, a morte, assassinato causado entre irmãos. Caim e Abel, capítulo 4 do Gênesis. Porque a oferta de Caim não agradara, e o mesmo por ciúme acabou se levantando contra o seu próprio irmão, a tal ponto de matá-lo. Problema familiar, problema de relacionamento. E a consequência deste pecado gerou males, a tal ponto que anos e anos à frente, o Criador cogitara em acabar com a humanidade, mas por amor de um justo, olhe para cá, por amor de um justo, Deus não acabou com o projeto que Ele mesmo instituiu, a saber que o propósito de Deus é um, mas nós, pelo nosso próprio arbítrio, pelo nosso próprio egoísmo, pela nossa própria influência e desejo, acabamos caindo e indo por caminhos a qual Deus não se agrada. Existem erros em nossa vida que Deus permite para te edificar, para te consertar, para te moldar. Mesmo que Deus não queira aquilo para a tua vida, Ele permite que você passe por aquilo, para que lá na frente, quando a misericórdia de Deus aplacar a sua vida, você seja obediente, ouvir a voz de Deus e estar dependente da sua palavra. E nesta noite Ele está dizendo para pessoas aqui: eu tomo cabo da sua vida, eu tomo responsabilidade quando você entrega os teus caminhos a mim. Estamos falando de um culto em que o tema trata acerca de família. E olhe para cá. Problema entre Caim e Abel, problema de uma geração pecaminosa, misericórdia estabelecida, relacionamento frustrado, aliança destruída. Deus começa a levantar homens em meio àquela geração e àquele tempo para reconciliá-los com o Criador. Mas Ele sabia, olhe para cá, Ele sabia que os homens falhariam, Ele sabia que os homens errariam. Então por isso, desde a fundação do século, registro Apocalipse, o Senhor já havia projetado um plano, a qual Ele permitiria que o seu próprio Filho viesse por amor a mim e a você, morresse no madeiro, humilhado pelos nossos pecados, humilhado pelas nossas transgressões. Ele viesse então como ovelha muda ao matadouro, morresse por mim e por você,
para que o projeto de Deus viesse ser restabelecido e a misericórdia do Senhor alcançada na minha e na sua vida. É por isso que nessa noite você tem liberdade de adorar, de glorificar, de exaltar, de engrandecer, porque nós estamos aqui graças à sua misericórdia e o seu ato salvífico por nós. Quantos acreditam nessa palavra profética? Glorifique a Ele nessa noite. Estamos falando de família. Aí você pode estar se perguntando, pregador, eu vim hoje à igreja porque eu quero ouvir a voz de Deus falar comigo. Amados, se a tua família não vai bem, você começa a ter problemas. Porque se uma coisa é que quando você a constitui, Deus dá a você responsabilidades. E quando você faz parte de uma família, tem pai, tem mãe, tem irmãos, você tem responsabilidades, seja como filho, seja como pai, seja como mãe, seja como enteado, você tem uma responsabilidade, você tem uma determinada função. Quando Deus permite você ter uma família, você tem responsabilidades e elas podem mudar o papel. Se outrora você é filho, agora você se torna pai. A diferença é que quando Deus entrega uma família para você, você tem responsabilidades maiores. O que eu quero dizer com isso? Porque existem pessoas que estão tão presas a laços familiares, que quando constituem uma família, acabam estendendo o laço familiar, e isso acaba trazendo um problema familiar para a família que você formou. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite que precisam compreender que quando você forma uma família, você é homem, você precisa compreender que Deus lhe deu uma responsabilidade. Lembra de Abraão capítulo 12? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Era necessário que Abraão compreendesse que ele deveria se desligar do laço que ele tinha com o seu pai, com os familiares do seu pai, para que ele pudesse ter autonomia e viesse caminhar na dependência de um pai maior. Ou seja, Deus está falando com pessoas aqui: saia da dependência de um pai menor e seja dependente de um pai maior, que é o nosso Deus que está no céu, que zela pela tua vida, pela tua família, não te deixará nem te desamparará. Aí você pode estar se perguntando, mas a gente começou lá em Atos dos Apóstolos, e o que isso tem a ver com o que foi dito agora? É porque quando Paulo e Silas tiveram um projeto, Deus, por amor a uma família, desviou eles do caminho. Diga assim comigo: Deus nos desvia de determinados caminhos para cumprirmos propósitos maiores de sua vontade. O homem tem desejos e vontades, e eles estavam fazendo a obra do Senhor, eles estavam evangelizando. Porém, como eles estavam na dependência do Espírito Santo, o Espírito de Deus falou com Paulo através de uma visão, e o desviou para um caminho, e lá neste caminho ele teve um grande problema, pois encontrara uma mulher com espírito de adivinhação, e esta mulher dava muito lucro aos homens que estavam naquela determinada região. Porém, Paulo e Silas perceberam que aquilo não passava de uma influência maligna, e os mesmos oraram a tal ponto de expulsar o demônio que estava sobre a vida daquela mulher. Olhe para cá. A tal ponto de que a mulher foi liberta. E o texto diz que aqueles homens ficaram muito preocupados, a saber que eles acabariam perdendo do seu lucro, e consequentemente eles foram lançados na prisão. Paulo e Silas poderiam questionar, olhe para cá, por quê? Porque até então ambos eram cidadãos romanos, e dentro da cultura da época eles não precisariam ser presos, porque como cidadãos eles teriam direito de responder em liberdade, mesmo pela pregação do evangelho, que naquela época de Paulo e Silas ainda não era tão propagada, ainda não era tão influente como ocorreu depois dos apóstolos, depois de 100, depois de Cristo. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus levou Paulo e Silas para a prisão,
E nem por isso, agora eu vou pregar, e nem por isso eles murmuraram, eles questionaram o fato de terem sido levados para a prisão. Você não percebe no texto uma reclamação, você não percebe uma queixa, você não percebe uma reclamação, você percebe que no próprio texto fala que eles adoraram. E Deus está dizendo para pessoas aqui, talvez você possa estar se sentindo preso, mesmo pregando o evangelho, dizendo: Senhor, eu faço a tua obra, mas eu estou na prova. Senhor, eu faço a tua obra, mas eu estou preso. Senhor, eu faço a tua obra, mas nada muda. Senhor, eu faço a obra, mas nada acontece. Senhor, eu faço a obra, mas nada resolve. Senhor, eu estou fazendo a tua obra, mas os meus braços estão presos, as minhas pernas estão presas. Mas o Senhor está dizendo para você, os teus lábios estão abertos para você poder adorar. E nessa noite Ele está dizendo para você, enquanto você se acha preso, Deus está te dando liberdade de adorá-lo, de exaltá-lo, de engrandecê-lo, porque você não tem limites na presença de Deus. Aí eu vou dar uma pausa aqui para entrar em outro contexto. Havia um rei chamado Périx. E esse rei foi para uma guerra. E quando eles estiveram diante de uma guerra, eles estavam numa embarcação, pastor. E ali o rei pediu que queimassem todos os barcos. Diga assim comigo: queimaram os barcos. O rei pediu que os soldados queimassem os barcos. Agora diga assim comigo: por quê? Agora eu vou te explicar. Um dos soldados chegaram diante do rei e perguntaram: rei, por que queimastes os barcos? Como voltaremos? O rei então olhou para eles e disse da seguinte forma: ao queimar os barcos, só nos resta uma saída. Você pegou o mistério? Você pegou o mistério agora? Quando você queima os barcos da sua vida, só lhe resta uma alternativa. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Comece a queimar os barcos da sua vida que te fazem olhar para trás. Comece a queimar os barcos da sua vida que te impedem de avançar para frente. Arruma acidente, Deus tem projeto para a tua vida. Nesta noite eu profetizo: o inimigo que está à sua frente vai ter que ser derrubado em nome de Jesus. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Exalte, exalte, agradeça a Ele, porque Ele está neste lugar. Os inimigos das nossas vidas, muitas das vezes, aparecem como roupagem, como barreira. Mas por detrás dos inimigos e por detrás das barreiras, a sua vitória está por detrás. A sua resposta está por detrás, porque a circunstância adversa é o motivo para qual Deus possa te entregar aquilo que você precisa. Só que no contexto familiar a qual estamos colocando aqui, eu disse anteriormente que a família é essencial, é uma base para que você conquiste determinados projetos em sua vida, para que você consiga voar mais alto na sua vida. Se não houver concordância, como os dois andarão de acordo? Se os dois não pensarem em um mesmo propósito e unidade com Deus, como poderão avançar? O egoísmo não pode ser impregnado em nós, mas é necessário que também haja aceitação de uma parte para ceder. A vida humana é dessa forma, e Deus está tocando o coração de pessoas que estão aqui nessa noite para compreender que a sua vontade não deve ser maior do que a de Deus, de que você é direcionado pelo Espírito de Deus. E detalhe, o problema que muitas das vezes você tem passado são circunstâncias a qual Deus utiliza para poder te exaltar. Mas existem problemas dos quais Deus não quis que você passasse por isso, mas contribuíram para te amadurecer, te fortalecer, te vivificar. As cicatrizes que ficaram não deixaram o soldado morto. Você não está morto diante da prova, você não está morto diante da luta. Ainda
ainda há salvação para teu problema, ainda há solução para tua vida. Jesus está aqui nessa noite, dizendo para você: não há grilhão que eu não possa quebrar, não há prisão que eu não possa libertar, não há cadeia que eu possa tirar. Eu sou Deus que trago existência aquilo que não existe e faço existir por amor do meu nome. Se você acredita nessa palavra profética, exalte, engrandeça o nome dele, porque ele está neste lugar. A sua família é do Senhor, os teus caminhos pertencem a ele. Paulo e Silas foram presos e na prisão eles adoraram. Eu sei alguns, essa mensagem eu já vi, é antiga, mas existe um segredo por lá. No tempo antigo, as prisões eram feitas de um pedaço de madeira, a qual se colocavam grilhões e se prendiam as pernas e os braços. Eles ficavam presos uns amontoados com os outros. Prepara aí, viu? E todos estavam no mesmo lugar. Diga comigo, todos estavam no mesmo lugar. Agora vem o segredo, varão, porque Deus está falando contigo aqui. Estavam no mesmo lugar, comiam da mesma comida. Estavam no mesmo lugar, bebiam da mesma água. Estavam no mesmo lugar, tomavam o mesmo banho de sol quando lhe eram permitidos. Estavam no mesmo lugar e uns tinham que falar com os outros. Mas a diferença é, diga comigo, a diferença é que mesmo estando presos juntos, é que mesmo comendo juntos, é que mesmo bebendo água juntos, a intenção era diferente. Ou seja, enquanto muitos estavam presos, murmurando, questionando, se colocando na situação a dizer: porque eu estou aqui, eu não mereço estar aqui. E até outros que dissessem: eu mereço estar aqui, mas vou fugir daqui, aqui não presta, aqui não é certo, aqui eu não devo ficar aqui. Eu quero lhe dizer uma coisa: a intenção de Paulo e Silas, mesmo preso, não foi de se deixar amoldaçar diante da influência negativa que eles tiveram, mas todavia adoraram e tiveram a convicção que a seu tempo Deus os libertaria. Nessa noite ele está dizendo para você: não se acanhe diante da circunstância. Você pode estar na mesma prova, na mesma luta, mas a sua fé em Deus fará que o terremoto aconteça, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em sua vida. Deus está preparando um terremoto para livrá-lo deste cativeiro. Isso aqui não é triunfalista, isso aqui é profético. Diga assim comigo: cativeiro. Cativeiro. Nunca mais. Nunca mais. Mas a diferença é: Deus só tira do cativeiro quando a nossa mentalidade, quando a nossa mentalidade não se prende à circunstância a qual estamos. Porque enquanto enxergamos a circunstância, nos prendemos a ela. Mas quando usamos a visão paracletos, a visão além, a visão do Espírito Santo, Deus está falando com pessoas aqui. Ele dá a você a capacidade de ir além, abundantemente. Não se prender por aquilo que as pessoas falam de você, pensam ao seu respeito, limitam sobre a sua vida. Deus está falando com pessoas aqui. Você tem a capacidade de voar e de ir muito além do que você pensa e imagina. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão, vou profetizar. Deus está abrindo visão espiritual para pessoas aqui, para a tua vida, para a tua família, porque os projetos de Deus são de paz, são de bênção, são de gozo, de prosperidade, de realização e de salvação. Se todos esses projetos estão no seu coração, tenha tempo, porque o cativeiro não será prevalecido na sua existência. Recebe em nome de Jesus.
Eu moro num bairro chamado Valéria. Morei lá durante 8 anos. Ele, por sinal, foi das pessoas que eu conheci, pastor Aderlan, uma das primeiras pessoas que eu conheci. Quando eu cheguei lá, a primeira impressão que eu tive foi: Lodebar, terra seca. Mas Deus me fez prosperar no deserto. Foi lá onde eu adquiri a minha casa, foi lá onde eu casei, foi lá onde eu cresci como obreiro, foi lá onde eu comecei a pregar em Salvador, porque já pregava no interior. Olhe para cá. Deus faz você florescer no deserto. Só que com o passar do tempo, Deus tem propósitos. E um propósito de Deus para a igreja é ganhar almas, consolidar almas, discipular almas e enviar almas. E Ele vai maturando. Só que o projeto de ministério só acontece na vida do homem quando ele toma uma escolha. Ou ele segue livre no sentido de não se casar, que não foi o conselho ao qual Paulo tinha realmente dado. Ó, se você não consegue aguentar o fato de não ter uma esposa, case. Mas quando você constitui uma família, as responsabilidades aumentam. Lembra que é culto da família? E aí o projeto de Deus não é mais para mim. O projeto de Deus é para minha família. Só que o projeto tem que ser pensado de uma maneira única, em conformidade. Mas o casal pode pensar diferente, de maneira divergente. Isso pode acontecer na vida de qualquer um. O filho, a esposa, o esposo. Mas o segredo é que quando a palavra, ela pesa sobre nós, isso nos dá força. Isso nos dá equilíbrio em saber que a nossa vida está debaixo de um projeto de Deus. Olhe para cá. Emerson e Jackson são testemunha. Começamos um trabalho lá em Xadeb, em Mata Escura. E o meu projeto era para terminar o curso lá. Mas eu sempre soube que um dia Deus iria me soprar. Já tinha um projeto, e minha esposa é testemunha, de 1 ano, desde 2017, para que eu viajasse para um determinado estado. E na minha viagem que eu fui para lá, eu fui com a certeza de que Deus me honraria. Olhe para cá, isso é um testemunho. E nesse testemunho que eu te digo, Deus abriu as portas para mim em outro estado. E eu estarei me mudando, e hoje, por sinal, pastor, é a minha despedida de Salvador. Calma, porque hoje Deus permitiu que eu viesse dizer isso para vocês. Porque tem pessoas aqui que são sonhadoras como eu. Tem pessoas aqui que Deus tem sonhos e projetos na vida de vocês. E tem pessoas aqui que ouvem palavras negativas que diz que você não vai conseguir, que nada vai dar certo, que você vai continuar preso em Calabetão e sua vida não vai fluir, que você não vai prosperar e não vai comprar aquele carro do ano, não vai conseguir aquela casa própria, ou aquele casamento, aquele marido, ou aquela esposa abençoada, não vai ter filhos. Eu estou aqui como prova viva para dizer que Jesus pode, que Jesus faz, que Jesus realiza, que Jesus transforma. E ao seu tempo Ele te apresenta o que tem para você. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de... Só podem viver propósitos de Deus quem tem ousadia para conquistá-los. Só pode estar vivendo sobre as asas do Espírito Santo quem tem coragem de se lançar. Se você tiver aquela mesma vidinha, no mesmo pensamento, as coisas serão limitadas. Olhe para cá. Deus está usando a sua fé. Deus está usando você. Deus está usando a sua capacidade de sonhar na presença dEle. Pois para quem não sabe, a palavra fé nada mais, nada menos significa confiança. Do hebraico emuná, que quer dizer confiar piamente naquele que te chamou. É o mesmo quando a minha filha está em cima da cama, fecha os olhos e se joga a fim de que eu vá pegá-la. O que isso quer dizer? Ela confia de que seu pai a pegará. Deus está dizendo para você nessa noite: confia os teus planos no Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Acredita que é possível sonhar. Acredita que é possível realizar. Acredita que é possível acontecer. Eu me lembro, jovens, quando eu estava estudando para fazer uma universidade, os meus colegas diziam: você não vai passar numa faculdade.
Você não vai ter condições de conseguir ser um universitário. E eu disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Claro que Deus vai cobrar de nós dedicação, porque nem tudo vira fácil. Deus não dá nada fácil para ninguém. É conquistado com luta, com suor, com muita força. Mas uma coisa eu quero lhe dizer: o Deus que lhe fez a promessa é fiel para poder cumpri-la. A promessa é conquistada com lágrimas, com choro, com sofrimento, com muito labor e oração à madrugada. Mas uma coisa eu quero lhe dizer: quando o tempo da promessa se cumpre na sua vida, é deleitoso, é gostoso, satisfatório e realizador. Se você quer viver essa promessa, começa a acreditar em Deus e fazer a sua vontade. Para Deus, nada é impossível. Para uma família viver as promessas de Deus, é necessário instruí-las dentro da presença de Deus. Eu estava em São Paulo agora. Eu estava numa cidade perto de Suzano. Estava em Poá. E em Suzano aconteceu uma grande tragédia. 2 jovens entraram numa escola e mataram cerca de 10 pessoas. Eu vi os vídeos, como estava em São Paulo. Esses vídeos circularam rapidamente. E foi uma tragédia muito terrível. Um jovem entrou, disparou. O outro entrou com a machadinha e já tinham pessoas mortas. E o jovem ainda usou a machadinha contra as pessoas que já estavam caídas. Olhe para cá e um testemunho. O que eu aprendi com isso? Quando os repórteres foram analisar a família, meu caro pastor Derlan, aqueles jovens não tinham amor de pai, nem amor de mãe. Eram jovens que viviam relapsos, livres, e faziam o que queriam. E andavam da maneira como queriam, porque os seus pais trabalhavam, um não tinha pai, o outro morava com o avô, e a mãe era drogada, não tinha exemplo para poder dar. Não tinha cacife para poder passar. Era uma mãe que já tinha uma vida frustrada, não tinha mais sonhos. A sua vida era em função do vício. Quando a pessoa perde a capacidade de sonhar, ela perde a capacidade de influenciar os seus filhos. Porque as nossas crianças nascem com desejos e aspirações. Quem nunca viu uma criança dizer: eu quero ser igual ao meu pai, quando tem como referencial: meu pai é meu herói, minha mãe é minha heroína. E aí colocamos os heróis que vemos nos desenhos: o Super-Homem, o Batman, o Capitão América, seja que herói seja. As crianças idealizam esse heroísmo, idealizam que a vida é uma vida perfeita, que tudo vai acontecer. Mas quando nós amadurecemos e crescemos, percebemos que a vida se torna difícil. Percebemos que os sonhos que tínhamos quando a professora dizia na escola: o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser médico, advogado, vou ser engenheiro ou astronauta. As coisas começam a ficar difíceis. Aí quando você estrutura uma família, aí começa a aumentar os gastos. Aí aquele sonho que você tinha de fazer na faculdade começa a sumir. O sonho que você tinha de fazer uma viagem para um outro estado começa a sumir. Ou até mesmo um mais simples sonho de comprar uma casa, um carro. A dificuldade começa a aumentar e você começa a dizer: Senhor, aonde o Senhor está, que não me vê? Aonde o Senhor está, Deus, que não me enxerga? Mas eu me faço as palavras do texto bíblico que mostraram Paulo e Silas que foram fazer a obra de Deus, mas ficaram presos, que tinham tudo para poder questionar, porque disseram: Senhor, eu estou fazendo a sua obra, e o seu Espírito me guiou a essa cidade para eu morrer. Olhe para cá. Como então o Espírito de Deus guia uma pessoa para ela ir presa, podendo morrer? Talvez pessoas aqui estejam vivenciando uma situação como essa. Senhor, eu estou na tua presença e tu me levas para morrer. Olhe para cá. Diga comigo: Deus o testará até o último instante. Pois quando as suas forças já forem esvaídas. Me lembra um texto: os discípulos estavam remando e era noite.
E Jesus tinha dito para eles anteciparem o caminho. Jesus sumiu. E quando eles estavam remando, eles cansaram de remar porque a correnteza das águas era contra eles. E chegou uma hora que eles cansaram e era noite. Na cultura judaica, os judeus não têm muito hábito de pescar à noite porque eles tinham muito medo dos shedins, ou os demônios, e criam na existência dos fantasmas. Olhe para cá. Só que de repente sobrevém um ser andando sobre as águas. Esse ser até então atemoriza a todos aqueles que estão ouvindo, vendo. Só que de repente Jesus se identifica. E ao ter se identificado, preste atenção, porque tem revelação de Deus. Haviam vários homens, mas somente um homem teve a coragem de ouvir a palavra que Jesus havia liberado. E testou a fé dele no mestre. E Jesus disse: venha. E Pedro disse: eu vou. E Pedro começou a andar sobre as águas, que me faz entender que muitas das vezes estamos no mesmo barco, nadamos contra uma correnteza que é contra nós. Não conseguimos enxergar o Cristo que está à nossa frente porque tudo está escuro. Mas uma coisa devemos entender: se reconhecermos a sua voz por meio da sua palavra, devemos lançar-nos no barco, seguimos à frente, porque o milagre vai acontecer. Você vai andar sobre as águas, Jesus te sustentará, você vai passar por cima, viverá o extraordinário, para o nome do Senhor ser glorificado em sua vida. Só viverá o extraordinário de Deus quem acreditar que pode andar sobre as águas por meio da palavra de Deus. É por isso que você não pode dar por perdido pelo seu filho que está nas drogas. É por isso que você não pode dar por perdido pelo seu casamento. É por isso que você não pode dar por perdido pela situação financeira que você está vivendo, porque a situação financeira abole com a família. É por isso que você não pode desistir dos seus projetos, que são projetos de Deus para a sua vida. É por isso que você não pode desistir dos seus sonhos, porque Deus também sonha por você. Por mais difícil que seja, Jesus esteja em meio à escuridão, eu quero lhe dizer: se Ele disser que você vai, acredite piamente, porque você vai chegar. Você vai conseguir. Satanás está soprando negativamente, mas ainda que você não consiga enxergar, por meio da fé você romperá as barreiras e viverá o extraordinário de Deus. Eu não quero dizer isso para te emocionar. Eu não estou falando isso para te emocionar. Eu estou dizendo que o meio a qual agrada a Deus é vivermos pela fé nele. Porque sem fé é impossível agradar. Estimule a sua fé nessa noite. Estimule que nada está perdido. Estimule de que você vai conseguir. Seja um incentivador. Eu fui para o estado do Ceará. Também já morou lá, né? E eu me debati com algumas pessoas lá. E pensa como eles são bem-humorados. E dentre todo esse humor, eu vi uma pessoa, e ela só falava mal da cidade, das pessoas e dos lugares. Eu enxerguei uma energia de negatividade. E essa negatividade fazia com que ela não conseguisse enxergar o sobrenatural de Deus. A diferença na vida do cristão, muitas das vezes, é a maneira como você enxerga o evangelho e a vida que você vive. A diferença que ele está dizendo para você nessa noite é a maneira como você vai enxergar este culto. É a maneira de como você vai enxergar a tudo aquilo que todo dia você está aprendendo na igreja. Que todo dia pregadores pregam durante a semana e estão trazendo uma palavra de Deus para te movimentar, para dizer a você que você é capaz, que é possível, de que você vai conseguir. Não são palavras para entrar aqui e sair de lá. São palavras para movimentar você. Diga comigo: sem movimento não há mudança. E eu posso contemplar que Deus está de maneira metafórica rodando engrenagens espirituais para movimentar a sua vida.
para movimentar aquilo que você precisa. Você que ainda não tem uma família e tem desejo, Deus dará. Você que ainda não conseguiu realizar projetos, Deus fará, mas só fará quando você aprender a se movimentar na presença dEle. Ele está dizendo para você: movimente-se na minha presença. Eu andei sobre as águas. O extraordinário está à sua frente, a escuridão é tamanha, a força do remar já cansa os braços, porque são muitos anos na presença e você ainda não viu acontecer, porque são muitos anos esperando e você ainda não viu solucionar, porque são muitas lágrimas e muitos joelhos que descem e você não viu ainda acontecer. Mas eu quero dizer para você que o extraordinário de Deus ainda vai acontecer. Eu quero dizer para você que ainda que dure um pouquinho de tempo, Deus ainda vai manifestar. Deus ainda vai fazer florescer. Porque as adversidades são uma forma que Deus utiliza para florescer aquilo que Ele tem para cada um de nós. E se você acredita ainda que ser cristão não é viver uma fé nominal, de vir todo dia ao culto, sentar numa cadeira e ouvir uma palavra que não vai mudar a sua vida, então eu digo: saia. Se você não tem esperança naquilo que crê, se você não acredita no que você está fazendo, porque existem pessoas que estão aqui, mas estão mortas, porque não acreditam quando Deus traz um pregador que dá um testemunho desse, para dizer a você que você tem condições de ir, de que Deus pode fazer muito mais na sua vida. Você não acredita porque talvez eu não falei em línguas, ou não trouxe uma revelação para você, não fiz o tchá-tchá-tchá com os pés. Mas eu quero lhe dizer que é boca de Deus na terra, que Deus fala do jeito que quer, usa da maneira que quer, Ele faz da maneira como deseja. A unção de Deus é transferível. E daquilo que vivemos e que pregamos, não podemos deixar de falar. Jesus me tirou do mundo do rock and roll há 15 anos atrás. Eu estive pregando na Lemos de Brito há uns meses atrás. E quantas pessoas eu vi presas, quantas pessoas amarguradas, e o maior sonho de muitas delas é só sair de onde está. E você está livre e não consegue sonhar. Quantas aspirações e pessoas que eu vi lá, varão, que diziam para mim: quando eu sair daqui eu vou fazer isso, eu vou realizar isso. Já é um bom começo. Se Deus aprovar, amém. Eu consegui ver num lugar de tanta tristeza pessoas que ainda sonhavam, e você está dentro da igreja e não sonha mais, e não acredita que Deus pode mudar a história da sua família. Seu filho é desobediente, sua filha é doida varrida, você não tem respeito, ninguém te respeita, você não tem controle, sua família é conhecida no bairro pelo bafafá, você bate boca com o marido, bate no marido, o marido toma cachaça e você não respeita. Vamos mudar os nossos conceitos, vamos mudar o nosso nível de enxergar a nossa família. Eu sei que nós erramos, não está pregando ninguém aqui que é perfeito, não, eu não sou perfeito, sou o primeiro a falhar. Mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus verá em nós as nossas atitudes, e por meio delas seremos julgados. Para sonharmos os sonhos que Deus projetou para nós, é necessário sairmos do lugar que limita a nossa visão. Agora diga comigo: por quê? Porque Deus move os céus e a terra para salvar a sua vida. Aí eu termino aqui. Paulo e Silas estão presos. O terremoto vem e os liberta. Eles poderiam pensar em si próprios e ir embora, mas o que eles fazem? Eles ficam. E ao ficar, eles amontinam todos os presos. O carcereiro aparece e se desespera, porque naquela época, se um preso fugisse, ele pagaria o preço com a morte. E ao se desesperar e ver os presos lá, ele fica surpreso. Ou seja, quando Deus tem um propósito, Ele surpreende
as nossas expectativas. Eu quero lhe dizer que Deus ainda vai te surpreender a sua expectativa. E pode ser hoje, pode ser ainda no término desse culto, que você ainda pode ver o surpreender de Deus em favor da sua vida. Aí olha só, eles ficam presos. Você pode levantar. Segura a Bíblia aqui para mim. Você é o carcereiro. Eu sou Paulo. Faz expressão de que está desesperado. Tipo, entenda bem. De novo. Acalme-se. Diga assim: mas se fugir um preso, eu morrerei. Mas se fugir um preso, eu morrerei. Nenhum deles fugiram, então você continua vivo. O carcereiro, fica aqui, gostei de você, fica aqui mais um pouquinho. Me ajude aqui, me ajude aqui. O carcereiro não era cristão e tinha todos os motivos para poder morrer. Primeiro porque os presos poderiam matá-lo, mas todavia ele não. Porque ele não morreu, porque Deus tem. Eu sei, quem tem promessa de Deus não morre não. Saia do caminho para você ver se não morre. A diferença é que quando você não conhece a Cristo, e Deus tem propósito, Ele não vai deixar você morrer até conhecê-lo. E para o propósito acontecer, você vai precisar obedecê-lo. Porque viver de qualquer forma, de qualquer maneira, você também não vai ter realização não. Para ter realização, vai ter que aprender a pagar o preço. Aí estou terminando, já não deixa abusar muito não. Ele se desespera, mas ao terminar, ele lembra que se ele morresse, a sua família perderia. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus abençoa a sua vida, não é só para você. Deus não é egoísta. E os pensamentos egoístas não podem prevalecer sobre a vida de um cristão. Deus não abençoa a vida de um homem só para ele. Ele abençoa a família. E se você quer que a sua família que ainda não conhece Jesus seja abençoada, comece a ouvir a palavra de Deus. A minha família, como a minha mãe e a minha irmã, não eram crentes, mas eu orava. E Jesus salvou as duas. E as duas foram minhas ovelhas quando eu pastorei. São difíceis, eu também sou. Mas graças a Deus eu estou na presença de Deus. Se Ele salvou a minha, pode salvar a sua também. Já estou terminando. Quando Paulo olha para ele e Silas, eles dizem: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu. Essa palavra também é para a tua vida. Mas calma aí. Só que tem gente que prega essa palavra e usa essa palavra como algo profético. Calma. Essa palavra não é um ato profético. Essa palavra é uma condição. Diga comigo, essa palavra é uma condição. Vou explicar. Profético é aquilo que você lança para acontecer. Existência. Condição é quando você faz uma coisa para que você venha receber. Profético, muitas das vezes, eu não preciso fazer. Necessariamente lança para ela acontecer. Mas no condicionamento eu preciso obedecer para que aquilo venha acontecer. Ou seja, ele disse: creia no Senhor Jesus Cristo. E a condição de você crer, ao seu tempo, salvará a tu e a tua casa. Existe uma palavra profética para a sua vida que veio aqui nessa noite. Ei! Jesus primeiro quer salvar você. Pode sentar, meu querido, obrigado. Você que ainda não tem Jesus, Jesus quer salvar você hoje. Porque se Ele quer começar salvando você, para depois salvar quem você quer orar, para quem você quer mudança. Jesus quer começar a mudar a sua vida. Porque quando Ele mudar a sua vida, Ele vai mudar a vida daqueles que são próximos a você. Ele vai mudar a condição de outras pessoas, porque está escrito, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de... Aí termina aqui. Quando eles recebem ao carcereiro, o carcereiro crê na palavra. Diga comigo, crer na palavra leva a mudanças. Quando ele acreditou na palavra,
Paulo e Silas foram soltos, foram à casa do carcereiro, que aceitou a Cristo, chegou na casa deles, pode ler o texto, você vai compreender. Os vergões foram lavados, ou seja, os pecados foram perdoados. Nos faz entender, pastor Ederlan, que parecia ter um conflito familiar na casa do carcereiro. O texto pluraliza em dizer que os vergões foram lavados, no plural. Vergões falam de pecados, máculas e manchas. Havia um problema de relacionamento, havia um problema familiar. Mas quando essa pessoa alcançou a Cristo, o problema familiar foi desfeito, porque os vergões foram lavados. Assim Jesus também está dizendo: se você é nova criatura, quem não tem Cristo e você conhece da família, tem que ver mudança em você, tem que ver transformação em você. Porque se não ver transformação em você, como poderão crer num Cristo que muda a vida? Esse negócio de ser crente de qualquer jeito não dá certo. Quando eles acreditam, os vergões são lavados, a família é salva e o nome do Senhor é glorificado. Agora fique de pé comigo. Tem alguém para louvar aqui? Tem alguma levita aqui? Chama uma levita aqui. Irmã Marlene, olha para cá. Olha para cá. Diga-se comigo: Jesus move os céus e a terra em favor de uma família. Jesus pegou Paulo e Silas, que estavam indo para um caminho. Eles foram presos, mas a prisão deles levou à salvação de uma família. Jesus vai te colocar em situações a qual você não vai acreditar, mas o propósito é de salvação. Jesus vai te levar para caminhos que às vezes serão tortuosos, mas o caminho é de mudança. Nessa noite eu convido a você a pegar na mão do seu irmão, Aleluia, aleluia. a acompanhar esse louvor e a adorar a Ele, para que o terremoto aconteça. Você é livre, adore a Ele nessa noite. Minha vida, o meu estado. Aleluia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Oh, adore a Ele nessa noite. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas não há outro que possa fazer aquilo que deu o teu nome e todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove, Senhor. Era calabaçu e calamanarás. Chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma vidas nessa noite, ó Senhor. Transforma minha vida. Vai tocando agora, Espírito de Deus. Renova a vida desta família. Renova a vida deste homem, desta mulher, deste jovem. Em nome de Jesus. Sinta aí a presença de Deus na tua vida aí agora. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Exalte a Ele nesta noite. Tanto que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Expondo os meus sonhos cancelados. Deus está neste lugar. Aleluia. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele